Olá, pessoal. Voltando então, segunda parte agora da nossa aula de organização celular, tá? Então, lembrando, pessoal, estamos vendo como que a célula eucariótica animal está organizada, ok? Então já vimos o primeiro componente, o citoplasma, tá? E vimos também os ribossomos. Então, seguiremos agora, pessoal, com o retículo endoplasmático. Professor, qual deles, né? São dois, estão vendo? Número um, número dois. Vamos falar dos dois, mas ambos são retículo endoplasmático, pessoal. Pessoal, observem aí, tá? E aí, gente, é muito assim. Vocês vão ter aulas práticas, tá? E aí eu quero muito que vocês não faltem a essas aulas, porque uma coisa é eu falar e mostrar aqui para vocês os esquemas, tá? Outra coisa é vocês verem as células, tá? Acredito que alguns de vocês já chegaram bem na aula prática, então vocês já observaram algumas células em microscopia, né? É bem legal, é outra coisa, né? E aqui, observem, eu isolei o núcleo e os retículos, tá? Então, gente, observa agora. O que que é esse retículo? Tá vendo? É uma estrutura em forma de bolsa, né? Em duas partes, que eu divido em dois, tá? Retículo endoplasmático liso, que eu vou chamar de REL, tá? É uma sigla. E retículo endoplasmático rugoso, que eu vou chamar de RER, tá bom? Certo. Vamos ver cada um deles. Observem, pessoal, que eu também esquematizei aqui o ribossomo. Tá vendo? Eu aumentei ele aqui, ó, porque ele está aderido a um dos retículos, que é o rugoso, tá? Então vamos seguir. Beleza. Aqui, ó, só os nominhos para vocês, tá? O liso, outra coisa, pessoal, o liso ele também é chamado de não granuloso. E o granuloso também é chamado de rugoso. Tudo a mesma coisa, tá? Um é mandioca, o outro é aipim. Mesma coisa, tá, pessoal? Então vamos lá. Funções de cada um, pessoal. Função do retículo endoplasmático liso, primeiramente. Ambos, na verdade, armazenam, distribuem e transportam substâncias. Pessoal, esse nome retículo vem de rede, né, de distribuição, tá? E eles parecem, não sei se eu mostrei aqui, deixa eu voltar aqui na verdade. Eles são grandes bolsões, tá vendo? Ó, isso aqui são bolsas, eles são grandes bolsas, pois lá são produzidas, armazenadas, distribuídas e transportadas substâncias. Além disso, nas células do fígado são neutralizadas substâncias tóxicas, tá bom? E aí, pessoal, a produção. O nome técnico, nós estamos num curso técnico, certo? Certo. A produção é sinônimo de síntese. Aqui a gente vai falar síntese. O que que é síntese? Sintetizar algo, produzir, né? Por exemplo, o couro sintético é um couro que foi produzido, né? Em laboratório, não é o couro natural. Então é a síntese. Então, nas funções do retículo liso, principal síntese de lipídios. Lipídios, gorduras, tá? No geral. A principal do rugoso, síntese de proteínas para serem exportadas, para saírem de lá, né? Além disso, síntese de enzimas digestivas. Enzimas nada mais são que proteínas. Então, pessoal, se tiver que decorar, né? Que a gente é aluno, eu também sou aluno, tá, pessoal? A gente gosta de decorar. Retículo liso, síntese de lipídio. Retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteínas. Tranquilo? Ótimo. Vamos avançar. Pessoal, outra coisa, deixa eu falar aqui também, né? Então, o ribossomo, lembra que a função dele é síntese de lipídios, de proteínas, perdão? Obviamente, o rugoso, por ter
Ribossomos aderidos, aliás, é por isso que ele chama rugoso, né, pessoal? Porque ele tem essas rugas. E os rugos nada mais são que os ribossomos, tá? É a mesma função, tá bom? Principal, ok? Certo. O liso tem esse nome porque ele não tem os ribossomos. Então ele parece que é liso, tá vendo? Certo. Próximo organela, complexo de Golgi, pessoal. Olha que legal o complexo de Golgi. Muito cuidado, né? Muita gente confunde ele com os retículos, né? Mas o retículo, lembra, ele está perto do núcleo, tá? Ele é derivado da carioteca, que é a membrana do núcleo, ok? O complexo de Golgi ele está mais afastado, ele está quase perto da membrana da célula. Por quê, pessoal? Porque nós vamos ver que a função dele é produzir essas vesículas, né? Para excretar substâncias para fora da célula. Então, pessoal, o complexo de Golgi ele parece, são essas bolsas também, tá vendo? Por isso que muita gente confunde ele com os retículos, mas eles são esses grandes bolsões, tá? Que produzem essas vesículas, essas bolinhas, tá bom? O complexo de Golgi ele apresenta as regiões lá que a gente chama de sáculos, que são grandes sacos, né, de armazenamento. E essas vesículas a gente chama de dictiosomo. Olha para vocês verem aqui a estrutura dela, como que é, tá bom? Vamos ver as funções então. Pessoal, primeira função, empacotamento e transporte de substâncias. Então, pessoal, eu gosto de brincar que o complexo de Golgi é como se fosse o correio da célula, porque chega a encomenda para ele, ele empacota e transporta. Olha pra você ver que legal. Como que ele transporta? Pela formação e liberação de vesículas. Então, essas vesículas vão estar cheias de substâncias que estavam armazenadas lá no interior de alguma cavidade. E aí, pessoal, olha que legal. Aqui um esquema, então, do retículo, certo? Aqui, pessoal, acompanha para mim. É o retículo ó, do complexo de Golgi, perdão, esse é o Golgi, esse é o retículo rugoso, tá vendo? O rugoso, pessoal, ele está mais próximo do núcleo. Aqui é a membrana da célula, tá vendo? Membrana plasmática. O núcleo está para cá, certo? O retículo, ele produz vesículas com proteínas, por exemplo, que migram para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai empacotar elas e formar vesículas, né? Que podem ter destinos diversos, tá? Ou ela pode virar uma vesícula de secreção e sair para fora da célula, ou ela pode ir para algum outro local da célula aqui, ok? Pode ser digerida aqui, ó, por exemplo, no lisossomo, que é a outra organela que nós vamos ver, certo? Guarda esse nome, lisossomo, que ele está perto. Certo, pessoal? E aí, tá, muito bem. Chegou. E, gente, tá vendo que tem dois. Pensa o seguinte: o complexo de Golgi, ele tem uma estrutura que ele tem, a gente divide em dois lados, duas faces. Uma está voltada para a membrana, a outra está voltada para o núcleo. A que está voltada para o núcleo a gente chama de face cis. A que está voltada para a membrana a gente chama de face trans. Só isso, muito difícil. Voltando, função dele, formar, empacotar e transportar é, substâncias pela formação de vesículas. Ok? Certo. Então vamos avançar. Novamente, aqui uma imagem ilustrando, né? Aqui o núcleo, aqui o retículo rugoso. Formam-se vesículos são transportados por complexo de Golgi ou Golgiens, mesma coisa. E formam-se vesículas aí de secreção. Tá bom? Muito tranquilo. Mesma coisa aqui, ó, só com outra ilustração. Ahn, Além de formar essas vesículas, pessoal, eles formam os lisossomos primários, tá? Que são lisossomos, a gente vai ver que são organelas que fazem a digestão intracelular, né? Digestão de substâncias, é como se fosse o nosso estômago, certo? E aí o complexo de Golgi ele forma os lisossomos primários, tá bom? Que tem os secundários, nós vamos ver. Forma também, pessoal, outra organela, que são os peroxissomos, que tem uma enzima lá que é a catalase que ela faz, já adiantando, né, a função dele, nós vamos falar aqui direitinho, ela faz
a digestão ela degrada substâncias tóxicas para as células, tá? Nas células vegetais, pessoal, o complexo de Golgi forma a lamela média, que é uma estrutura de divisão celular, que eu vou falar lá na aula de divisão celular, tá bom? E nos espermatozoides ela forma uma estrutura que a gente chama de acrossomo. Olha pra você ver, isso aqui é a formação do espermatozoide. Quando ele vai nascer, né, inicialmente surge uma célula assim, tá? Que a gente chama de espermatogônia, né? Que ela vai evoluindo e vira o espermatozoide. Tá vendo que tem aqui, ó, uma vesícula no complexo de Golgi? Perdão. Ele forma uma vesícula, que roxo aqui, que vira o que a gente chama de acrossomo. Essa estrutura, pessoal, ela tá cheia de enzimas que na hora, né, que esse espermatozoide penetra no óvulo para fecundação, né, no momento da fecundação, ele conseguir penetrar, né, e liberar o conteúdo do núcleo dele dentro do óvulo, tá bom? Isso aqui é só uma curiosidade, certo? Algumas questões que nós vamos discutir na aula, né, presencial. Essa aqui, pessoal, é uma célula que a gente chama de caliciforme, tá? Nós vamos falar dela na aula de histologia. Eu vou mostrar para vocês. É uma célula secretora, né? Ela produz muco, tá vendo? E aí, gente, o que é o muco? O famoso. A gente tem vários tipos de muco no nosso corpo, né? Por exemplo, o catarro, né? Ai, que nojento, fez falando de catarro uma hora dessas. Espero que ninguém esteja almoçando. Mas o catarro, o muco, né? De lubrificação de outras partes do corpo, certo? E aí, pessoal, quem forma esses grãos de muco é o complexo de Golgi por essas vesículas, tá bom? Próxima organela, lisossomo. Como vocês estão, pessoal? Já está cansado aí? A vantagem de ter aula gravada, você pode dar uma pausa, pode tomar um café, pode assistir essa aula depois, a hora que você quiser, né? Então vamos lá. Pessoal, grava esse nome, lise. A lise é o rompimento, tá? Na biologia, nós vamos entender isso aí. Lisossomo são organelas, tá? Cuja função principal é a digestão intracelular. Professor, eu já entendi o que é intracelular, porque eu já assisti as duas primeiras aulas, né? Intra, dentro da célula, porque a digestão ocorre dentro da célula, ok? Pessoal, o lisossomo só ocorre, obviamente, em células eucariontes, e eles são bolsas, você quer a imagem dele na microscopia, né, eletrônica? São bolsas membranosas produzidas pelo complexo de Golgi. E eles vão ter enzimas digestivas para digerir substâncias para a célula, tá bom? E o lisossomo é como se fosse nosso estômago, tá? Pessoal, ele faz essa digestão por dois processos. O primeiro é a autofagia. Auto, aquilo que é dele mesmo. Então é a digestão das próprias organelas. Então, muitas vezes, pessoal, as organelas apresentam defeitos, né? E aí, para eliminá-las, são digeridas nesse processo que a gente chama de autofagia, para renová-las, tá? Ou em caso de falta de alimento para a célula, ela pode digerir a própria organela, tá bom? Isso é um problema, tá? Pode vir a tornar-se um problema. O outro processo é a heterofagia. Hétero é aquilo que é diferente, né? Então, é a digestão de substâncias que entram na célula, tá bom? Muito bem. Então, função digestão intracelular. Ok? Certo. Nossa, eu deixei todo o desenho, deixa eu apagar. Como que ele... Olha a ação dele, pessoal. Aqui, ciclo de ação. Observe, então. Quem que forma ele? Você já sabe. Complexo de Golgi, lisossomo primário. Tá? Por que que ele é chamado de primário, pessoal? Porque quando entra a substância, né, para ser digerida, que é pelo fagossomo, então, ó, nós vamos ver, né, pessoal, nós vamos ver na aula de membrana como que entra esse alimento, né, pela fagocitose, forma uma estrutura que a gente chama de fagossomo. Ela se junta com o ligossomo primário e vira o lisossomo secundário. Lá dentro é digerido isso, tá vendo? E o resto é eliminado. Então forma essa vesícula. O lisossomo nada mais é que uma vesícula que digere a substância lá dentro, ok?
Tranquilo. Pessoal, existe um processo chamado de autólise. O que que é isso? É a autodestruição da célula, que pode ocorrer por causa do rompimento da membrana dos lisossomos com a liberação das enzimas. Isso pode ser, pessoal, por causa de um processo chamado de apoptose, né? Que eu já vou até adiantar o que que é essa apoptose para vocês, né? É a morte celular programada, é quando a célula, isso está programado na genética dela que ela vai morrer, tá? Isso é importante, por exemplo, conhece o girino, que é aquela larva dos sapos, né, dos anfíbios? Lembra que a cauda dele vai desaparecendo? Desaparece por apoptose, tá bom? As membranas do feto também, membranas interdigitais, membrana que tem nos dedos. Quando nós somos fetos, né, pessoal, nós temos membrana e elas são eliminadas por apoptose, morte celular programada, tá? Existe um outro processo que é a silicose. É também uma morte celular, mas por causa da ação de sílica, tá bom? Só uma curiosidade. Aqui um exercício, vou pular, outro exercício. Ok, pessoal. Respirando, recapitulando, já vimos citoplasma, retículo endoplasmático, ribossomos, complexo de Golgi e lisossomo. Agora nós vamos ver a famosa, né? É o terror de muita gente, a mitocôndria, porque a organela responsável por respiração celular, tá, pessoal? Lembrando, só ocorre em células eucariontes, né, gente? É o nosso foco, célula eucarionte animal. Função, pessoal, produção de ATP. ATP é a molécula energética. Nós vamos ter uma aula sobre metabolismo e vamos ver como que isso funciona, tá? Pessoal, quanto maior a atividade metabólica da célula, maior a quantidade de mitocôndrias que ela vai ter, tá bom? Então, quanto mais energia ela gastar, né, precisar, ela demandar, mais organelas, mais mitocôndrias ela tem que ter, obviamente. Pessoal, a mitocôndria é uma organela membranosa, tá vendo? E ela tem uma membrana externa e interna. Outra coisa que ela tem são essas cristas mitocondriais lá dentro. Pessoal, as mitocôndrias são um assunto muito interessante, porque olha para você ver, elas têm uma característica importantíssima. Elas têm ribossomos, DNA e RNA próprios. Olha que doideira, pessoal. Outra coisa, as novas mitocôndrias podem surgir por autoduplicação de outras mitocôndrias que já existem dentro da célula. E elas sempre vêm de origem materna, tá? Já vou explicar por quê. Já vou explicar agora, na verdade. Por quê, pessoal? Lembra lá na fecundação, quando o espermatozoide ele se funde com o óvulo, né, da mãe, ele perde a cauda. Sabiam disso? Só entra a parte do núcleo dele, né, do corpo celular. E as mitocôndrias, elas ficam na cauda, porque é a região que mais precisa de energia. Então, a mitocôndria da célula do pai, né, que é o espermatozoide, não entra no óvulo e não fecunda. Então, todas as suas mitocôndrias são de origem sempre materna, tá? Da sua mãe. As da sua mãe, por sua vez, vêm da sua avó, né? As do seu pai vêm da mãe dele, que é a sua avó paterna, e por assim vai, tá bom? Pessoal, por elas possuírem isso aqui, olha essa imagem aqui. Aqui é um corte de uma. Aqui é a mitocôndria, observem, ó. E aí, pessoal, ela é membranosa. E aqui dentro, ó, tem essas cristas e tem. Não sei se vocês estão vendo as bolinhas, ó. É o material genético. E ela lembra, pessoal, assim, nesse corte assim não dá para ver muito bem, mas ela lembra muito uma bactéria. Ela lembra uma célula procarionte, porque ela tem todas essas estruturas. E por isso há uma teoria, tem duas teorias na verdade, né? Mas a principal é a endossimbiótica, que ela propõe que a primeira mitocôndria era na verdade uma bactéria ancestral que estava lá, né? Aí tinha uma outra célula eucariótica que comeu essa bactéria, entre aspas, tentou englobar ela, né? E aí ela acabou virando uma organela lá dentro. Ela passou a produzir energia para a célula hospedeira, né?
e ela passou a ser abrigada. Uma relação que a gente chama de mutualística, né? Onde ambos são beneficiados. E nós temos evidências, né? Então, aí, as mitocôndrias com duas membranas, o DNA circular que parece os plamídios das bactérias, tá? Entre outras, tá bom? Ok, vamos avançar. Exercício eu vou deixar para fazer em sala. Pessoal, nós temos os plastos. Não vou focar tanto neles porque são de células vegetais somente. O que que são os plastos, né? São substâncias que armazenam, é, principalmente, são assim, principalmente os leucoplastos, que é um tipo. Eles armazenam substâncias, podem ser proteínas, lipídios, né? E eles não têm pigmentos. Nós temos os cloroplastos, que eles têm pigmentos, são coloridos. Por exemplo, o cloroplasto, que é verde, cuja função é a fotossíntese, tá bom? Mas isso aqui para vocês não é o foco, né? Pode vir cobrando uma questão, mas assim, só a título de comparação, tá bom? A célula animal não tem plastos, tá? Aqui uma estrutura, por exemplo, de um cloroplasto, tá? Ele também, pessoal, é uma organela também, ele é muito parecido com a mitocôndria, porque ele produz a energia, né? Faz a fotossíntese, que é a produção de energia, produz a glicose, né? Para a planta. E aí ele parece muito, né, com uma bactéria também. Ele tem estruturas lá dentro, ele tem DNA, tem membranas internas e externas, e ele lembra também uma bactéria. Ele também está naquela teoria de que provavelmente ele era, só que não uma bactéria, ele era provavelmente um procarionte fotossintetizante, tá bom? Agora, eles têm DNA também, se autoduplicam, tá? Ok. Aqui só para vocês verem o que que é o cromoplasto, o cloroplasto, né? Aqui coloridinhos para vocês, mas não é nosso foco. Tá, eu vou pular aqui. Muito bem, pessoal. Ahn, lembrando, vai anotando suas dúvidas, leva para o professor na aula, né? Vocês ainda vão ser orientados aí ao dia dessa aula. Acredito que vai ser no sábado, tá? Eita, pessoal, nós vamos estudar no sábado. Eu vou estar lá junto, firme e forte com vocês, se Deus quiser, né? E vai anotando suas dúvidas para tirar comigo na aula, tá bom? Nessa aula aí que eu comentei. Pessoal, vamos lá. Próxima organela são centríolos. Recapitulando. Citoplasma tem duas partes. E aloplasma e as organelas. As organelas, nós estamos já na sétima, que são os centríolos. Pessoal, só nas células eucariontes, cada célula, pessoal, possui um par de centríolos, dois centríolos, que eles estão dispostos perpendicularmente. O que que é isso? Estão ladinho a ladinho, né? Estão um do lado do outro. São formados pelos microtúbulos proteicos, não tem uma membrana. Lembra o que que é um microtúbulo? Ah, eu lembro, né, professor? Que eu falei do citoesqueleto, né? Ele forma o centríolo, tá bom? E ele vai ter essa aparência, são microtúbulos, tá vendo? Ó, os túbulozinhos, certo. E aí, pessoal, são nove trincas. O que que é isso? Nove trios de microtúbulos unidos por proteínas, né? Quais são as funções? Eles formam cílios e flagelos. Cílios, pessoal, são estruturas na membrana ali, né? Sai da membrana da célula para adesão da célula em algum local. E os cílios, estruturas de locomoção, ó, flagelo, perdão, de locomoção, como por exemplo espermatozoide, é o rabinho, né? Famoso rabinho, rabinho. Pessoal, anota isso aqui, isso é importante, grava. Participa da divisão celular. Na nossa aula de divisão celular, vocês vão ver onde que eles entram. Eles fixam a fibra do fuso mitótico, que nós vamos ver lá na divisão celular, ok? Mas aí é para as próximas aulas. Aqui uma imagem, né, pessoal, para vocês verem aí, aqui na microscopia, né, pessoal, então assim, são as estruturas, aqui a imagem está um pouco ruinzinha, mas dá para vocês verem, e aqui como que é o esquema deles, estão vendo? As nove trincas aqui, tá bom? Aqui é uma imagem de microscopia eletrônica. Pessoal, e aí nós temos os vacúolos, né?
que são vacúolos? Esse nome lembra o que para vocês? Lembra, o professor já deu a dica do nome, ó, vácuo. O que é um vácuo, pessoal? É um espaço vazio, né? O que é isso, né? O que é um vacúolo? É uma estrutura de armazenamento, principalmente. Nas células vegetais, pessoal, o vacúolo ele armazena substâncias, guarda, né? E faz a regulação osmótica da célula, tá bom? Mas nós temos o vacúolo digestivo, que é o lisossomo secundário, tá vendo? Que na verdade faz parte lá do lisossomo. Então nós temos aqui, ó, deixa eu ilustrar ele aqui para vocês. Aqui é o lisossomo. Opa, deixa eu pegar aqui. Aqui é o lisossomo, certo? Aí, lá dentro do lisossomo, tem as estruturas para serem digeridas. Finge aqui proteínas, por exemplo. E elas são, pessoal, ah, digeridas dentro da estrutura que a gente chama de vacúolo digestivo, tá bom? Digere os nutrientes presentes lá na vesícula, ok? Ok. E aí, também em algas e protozoários, vocês vão estudar aí na microbiologia, né? Forma o que a gente chama de vacúolo contrátil ou pulsátil, que é uma estrutura de locomoção, tá bom? Para elas se locomoverem, para as células se locomover. Ok. Aqui, pessoal, essa imagem hum, é aqui o citoesqueleto de cílios e flagelos esquema. Aqui são cílios, estão vendo? Só para vocês verem ilustradinho aí como é que chama? Na microscopia, como que é. Que vocês vão estudar também lá na microbiologia, acredito eu. Então tá. Deixa eu ver aqui como que tá essa aula, só para eu. Deixa eu voltar aqui, acho que dá tempo sim. Pessoal, só nas células vegetais nós temos, ó, esse vacúolo de suco celular, tá vendo? Que ele vai inchando ali de alguma substância de reserva. Aqui os digestivos, ó. Aqui um protozoário digerindo um outro bicho, uma outra célula aqui, tá vendo? Aqui o vacúolo contrátil, ó, tá vendo? Ele contrátil porque ele tem esse nome porque ele se contrai para a célula se movimentar, ok? Certo. Então vamos lá, pessoal. Respira, toma água, qualquer coisa dá uma pausa, volta. É muita informação essa aula, né? Essa, pessoal, se eu tivesse que nomear, né, a respeito da importância, assim, dos conteúdos, essa é uma das aulas que eu acho das mais importantes, tá? A aula de organelas, de organização celular, tá? Porque nós estamos conhecendo a célula a fundo, concorda? As partes dela. Outra parte importante, que já estamos na nona estrutura, são os peroxissomos. Pessoal, na hora de você estudar isso aqui, pega, né? Vocês vão ver, devem estar observando que cada organela tem a sua função principal. Então você anota o nome e função, tá bom? Acredito eu que eu dei algum exercício nesse sentido aí para vocês, tá? Mas se eu não tiver dado, nós vamos fazer em sala. Então fiquem tranquilos. Ocorre, obviamente, né, pessoal, em células eucarióticas, nós estamos vendo as células eucarióticas, focando na animal. Gente, são organelas esféricas minúsculas, produzidas pelo Golgi. Então, são uma daquelas vesículas que o Golgi produz, além do lisossomo primário, os peroxissomos. Tá vendo? São essas bolinhas pretas. Tá vendo? Por que ela é preta, pessoal? Ela vai ter enzimas que degradam ácidos graxos, aminoácidos e água oxigenada, por exemplo. Pessoal, que coisas são essas? São substâncias, perdão, tóxicas para a célula. E aí, pessoal, esse nome peroxissomo vem de peróxido de hidrogênio. Pessoal, vocês conhecem o peróxido de hidrogênio? Não? Mas vocês conhecem a água oxigenada. Nossa, peróxido. Não tem o R não, tá, gente? Oh, meu Deus. Mas vocês conhecem o vocês conhecem a água oxigenada.
mesma coisa, é o nome bonitinho dela, né? O peróxido de hidrogênio, né? Deixa eu pôr de H, de hidrogênio. Água oxigenada. Ela é tóxica para a célula, né? Você não conhece aquela coisa que a gente usa para descolorir o cabelo, né? Eu que tenho luzes, né? Enfim. Então, pessoal, ela não degrada só o peróxido de hidrogênio, degrada ácidos graxos, aminoácidos, coisas que são outras, né, aí que são tóxicas para a célula, tá? E aí eles têm uma enzima para isso, tá, gente? Que chama catalase. Essa enzima decompõe a água oxigenada, por exemplo, em oxigênio e água, e inativa ela, ok? Então, função, degradar, ah, degradar substâncias tóxicas para a célula, tá bom? Degradar, não digerir, né? Destruir nesse sentido, ok? Certo, peroxissomos. Um outro tipo é o glioxissomo. Organelas também esféricas, minúsculas, também produzidas pelo Golgi, só que a função é armazenar lipídios, tá? Por isso tem esse nome de de glioxi, né? Vem também de glicídios, que é carboidratos. Por quê? Porque ele consegue também converter lipídios, que é gordura, em carboidratos para atender a demanda da célula. Então, por exemplo, pessoal, é aquela organela que muitas vezes a célula precisa de um carboidrato, mas ela só tem gordura. Essa organela consegue transformar essa gordura em carboidrato. Beleza? Tranquilo? Ela também é produzida pelo complexo de Golgi. Então, pessoal, nós vamos fazer esse exercício aqui na sala, mas vamos fazer ele junto aqui também, certo? Então vamos lá. O que que nós vamos fazer aqui? Deixa eu ver, na verdade. Hum, é, vamos fazer aqui, mas só a título de recapitulação, e aí nós fazemos também na aula, tá? Pessoal, vamos lá. O que que nós temos aqui? Célula procarionte, animal e vegetal. O que que é ausente? É aquela atividade que eu falei para vocês fazerem. Aqui ela tá. O resumo, então, dessas organelas. Aqui, quais são presentes e quais não, né? Então, nós vamos marcar com símbolo de mais na presente e menos de ausente. Tá bom? Carioteca. Pessoal, o que que é a carioteca? É a membrana do núcleo. Eu só tenho células eucariontes. Então, a procarionte não tem. Pessoal, se tem dúvida ainda no que é procarionte, volta lá na primeira aula, tá? Onde eu falo da introdução à célula, tá bom? Eucarionte tem esse nome, eu vem de verdadeiro, né? Então a cariota vem de carioteca, a membrana do núcleo, porque as células eucariontes possuem núcleo. Já dei a dica para o próximo. Quem tem núcleo? Só as eucariontes, tanto animal quanto vegetal. Difícil? Muito fácil, né, gente? Vocês já sabem isso. Pessoal, que membrana é essa? Um minutinho pra vocês pensarem. E respirar aí também, associar as ideias, né? Depois, pessoal, vocês comentam comigo se achou muito difícil, né? Como que tá, se tá muito devagar, tá muito rápido. A vantagem, eu tô aqui, ó, gravando essa aula especialmente para vocês, pessoal, diretamente do meu quarto. Confortinho aqui do meu quarto. Então vamos lá. Num domingo à noite, pensa, gente. Mas é o que eu amo fazer, né? Que é dar aula, ensinar. Então para mim é tranquilo, né? Faço sem ver. Membrana plasmática, gente, é aquela membrana que envolve todas as células. Então todas as células têm, tá bom? Pessoal, colesterol, só curiosidade, né? Só tem células animais. Colesterol ele só faz parte dos animais, vegetais, procariontes não, tá? Pessoal, parede celular. Lembram o que que é a parede celular? É o seguinte, deixa eu até desenhar uma outra célula aqui. Deixa eu fazer ela de rosa.
Pensa que tem uma célula. Isso que eu fiz de rosa é a membrana. A estrutura que vem depois nas vegetais, né? Finge que aqui é uma vegetal. E deixa eu fazer uma bactéria aqui, ó. Da bactéria nós temos também, deixa eu fazer de outra cor, a parede celular, que é a estrutura mais externa. Elas conferem mais proteção, tá, pessoal? A parede celular, vocês têm que estudar mais lá na micro, tá? Na microbiologia, porque vocês vão estudar a parede celular de bactérias, que são procariontes, né? E é legal porque a parede celular ela diferencia dois grupos, que são as bactérias gram-positivas e gram-negativas, tá, pessoal? Mas aí eu vou deixar para a professora de micro falar, tá? Para vocês. Então, pessoal, parede celular quem tem? Maioria dos procariontes, bactérias, né? As células vegetais, animal não tem. Pessoal, cuidado, célula animal não tem parede celular, tá? É uma diferença. Gente, ribossomo, aquela organela com duas subunidades, que ela é não membranosa, toda célula tem. Lembra que faz a síntese de proteínas, tá, pessoal? Mitocôndria, gente, organela de eucarionte apenas, procarionte não tem. Assim como cloroplasto, que é a organela que faz a fotossíntese, muito bem. Só vegetais, né? Complexo de Golgi, pessoal. Fala aí pra mim, quem tem? Fala, né? Gente, eu vou conversando como se vocês estivessem aqui, né? É bom que eu vou. A aula vai ficando mais tranquila, eu vou dialogando com vocês, né? Imagina, né, pessoal? Imagina que vocês estão na sala de aula e nós estamos conversando, trocando uma ideia. Essa é a ideia, tá? Para ficar menos maçante, né? E vocês devem estar estudando muita coisa aí. Vocês têm aula de todos os conteúdos para ver, né? Tem muito conteúdo meu aí também, muita atividade, né? Mas vamos que vamos. Complexo de Gold, gente, só eucariontes, tanto animal como vegetal, tá bom? Pessoal, se você ainda tá voando, né, assim, nas ideias, ou se você acabou de acordar, não tomou aquele café ainda, que eu não recomendo, gente, não é essa aula sem tomar um cafezão, não, tá? E pelo amor de Deus, só toma café também se você não tem problemas aí de ansiedade, né, muito forte, né? Se você também for de menor, não toma café, né? Cafeína, vamos evitar. Mas nós adultos e professores, cafeína ela é essencial. Então, pessoal, o retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, quem tem? Procarionte não tem, só as eucariontes. Ah, tá. Eu ia falar que assim, se você ainda tá voando, não entendeu? Olha pra você ver, eu tenho três tipos de células. Procarionte, geralmente eu estou me referindo às bactérias. Mas nós temos bactérias e cianobactérias. As eucariontes eu divido em duas: animal e vegetal. Tá bom? Ótimo. Centríolos, pessoal, aquela da divisão celular, né? Principalmente, quem tem? Só as eucariontes, né? E aí, pessoal, assim, um adendo. Nas vegetais, são só dois grupos de plantas que tem, as briófitas e pteridófitas, que são plantas mais primitivas, tá bom? Lisossomo, pessoal, aquela organela da digestão intracelular, quem tem só a animal, a vegetal é pouco presente, tá bom? Pessoal, e aí, essa é uma pergunta, né, que é mais lá para microbiologia, mas tá vendo que a procarionte não tem as organelas? Não são funções essenciais? Por exemplo, a mitocôndria faz a respiração celular, o cloroplasto é fotossíntese, né, a complexo de Golgi, empacotamento, distribuição de substâncias. Então, quem que faz essas funções lá na procarionte, na bactéria, se ela não tem as organelas para fazer? A membrana. Tá, pessoal? A membrana ela tem muitas funções. A respiração celular, por exemplo, o metabolismo, é feito com a participação da membrana, tá bom? Mas isso é assunto para microbiologia. Pessoal, vamos ficando por aqui, né? Se tiver alguma dúvida, anota e leva para mim, para aula
e até a próxima, tá? Próxima aula, se eu não me engano, metabolismo. Bom, um grande abraço aí para vocês.